Bom dia, gente plena analisada, boa sexta-feira. Enquanto a nossa enquete não encerra as votações, eu quero contar uma história pra vocês. Vem comigo nessa? Acordei 7h20 da manhã, enquanto eu estou fazendo meu xixizinho, me deparo com esse story da querida, 7 horas da manhã, numa rede, um violão. E você pode estar pensando, caraca, 7 horas da manhã a pessoa fazendo barulho. Não é sobre o barulho, não é sobre a rede, não é sobre ela, não é sobre a piscina no fundo, não é sobre o parquinho que tem dentro da casa dela, mas é sobre a frase que está aqui, ó, no canto do story. E aí, nessa sequência de stories, nós vamos falar sobre sim absoluto, nós vamos falar sobre desfrute, nós vamos falar sobre o que fazer quando a vida sobra e nós vamos falar do impacto que a sua terapia faz na sua vida e na vida da tua família, do teu marido, dos teus filhos, das pessoas que estão ao seu redor, inclusive nas suas amizades. Durante bastante tempo eu venho falando para vocês que vocês precisam aprender a interpretar o que as pessoas dizem e vocês precisam conhecer as histórias que estão por trás. Porque se você não souber interpretar suas emoções, você não souber interpretar as pessoas que estão perto de você e não aprender a olhar para a tua história de uma forma crítica e de uma forma amorosa, a chance de você se curar do seu processo terapêutico de autoconhecimento dar certo é nula, praticamente. E quando você lê essa frase aqui, provavelmente você está pensando o quê? Não sei o que você está pensando, mas eu vou contar a história dessa frase. Essa frase era dita pela avó da pessoa que está cantando, dessa mulher que está cantando. Só que não era dito de uma forma fofa e bonita. Essa frase era proferida de uma forma pejorativa. Ou seja, de uma forma um pouco rebuscada, ela estava querendo dizer que a galera desse nome aí, eles são vagabundos. E é claro que eu não perdi a oportunidade de zoar, porque eu sei a história dessa frase. E aí ela falou, eu falei, sua avó dizia isso, né? Para sua avó realmente tocar violão era uma vagabundagem, mas para você hoje ele é um desfrute. Só que isso só se tornou um desfrute para ela a partir do momento que ela se conheceu. A partir do momento que ela aceitou as fragilidades dela, a partir do momento que ela deu sim absoluto para a avó dela. Olha que interessante. Então, até eu falei para ela, olha, de uma forma indireta, a sua avó acabou sendo a profetisa do seu desfrute, do seu deleite. Porque hoje você está aí sentada com o violão, cantando e não está se sentindo culpada. Por quê? Porque ela já passou por um processo terapêutico. Ela já fez esse mergulho dentro dela. Então, só que quando a gente dá o sim absoluto para a pessoa que aparentemente nos fez mal, ou a pessoa que nos disse algo que nós não gostamos, né, que nos machucou, mas aí ela diz assim, olha o tanto de amargura. Infelizmente, a avó dela não teve a mesma chance que ela. Infelizmente, a avó dela via o mundo de uma forma amargurada mesmo. Tanto é que a avó dela morreu do quê? Câncer. E o que é câncer? Células tristes, a pessoa é triste. Então é muita pressão. Então não dá para eu pegar a minha vida hoje, ou ela pegar a vida dela hoje, olhar para a história da avó dela e reclamar do que a avó dela fez, do que a avó dela pensava, como a avó dela agia. Por quê? Porque era uma pessoa diferente, com uma realidade diferente, com problemas diferentes e sem a chance, sem a oportunidade de conhecer o que é desfrute. Então, por isso que eu dou o sim absoluto. E dando o sim absoluto, eu pego aquilo que parecia ruim e transformo em algo bom para mim. Então, às vezes a pessoa ela não tem noção do que é um processo terapêutico na tua vida. O processo terapêutico ele vai mexer no teu dinheiro, ele vai mexer nas tuas relações, ele vai mexer na forma como você lida com o dinheiro, na forma como você aceita a favor das pessoas, na forma como você vive. E entenda, a partir do momento que você deixa as dependências emocionais, que você para de viver os ganhos secundários, não é nem parar, é você ter noção de que você está tendo um ganho secundário, o que é o ganho secundário? É aquilo que você ganha quando algo ruim acontece na tua vida, ou é aquilo que você perde quando algo bom acontece na tua vida. Então, quando você tem essa noção, a vida sobra, dinheiro sobra, relações sobram e elas mudam a característica. As relações elas vão se alterando. Então antes você estava numa relação tóxica e agora você não precisa mais disso. Só pessoas legais se aproximam de você.
E eu segui ainda explicando uma outra questão, porque quando você faz esse processo, né, você se conhece, você tem essas autorizações para você desfrutar da vida que está sobrando, depois de algumas decisões que você toma, de algum sim absoluto, você tem uma escala. Então, quando você está no início do teu autoconhecimento, você faz as coisas justamente para quê? Para você ser visto, para você ter afeto das pessoas. Para que as pessoas gostem de você, para que as pessoas te acham legalzinha. E com isso, você abre a porta para que pessoas abusadoras cheguem perto de você. Então, no início de tudo, você faz as coisas por afeto. No segundo patamar, vamos dizer assim, quando você evolui um pouco, você quer ser reconhecida por aquilo que você faz. Olha, vê como eu sou trabalhadora, como eu acordo cedo. Você espera que as pessoas valorizem o esforço que você faz. Olha o quanto que eu sou estudiosa. Olha o quanto que eu sou guerreira. Isso também não é um lugar legal ainda. Num terceiro momento da sua evolução, você aprende o quê? A fazer trocas. Ou seja, você começa a querer ganhar dinheiro com aquilo que você faz. Você começa a querer uma contraprestação daquilo que você representa para as pessoas. Isso não é ruim, isso não é ser uma pessoa interesseira. Então, é quando você sabe cobrar pelo teu trabalho, é quando você sabe que uma pessoa que se aproxima de você só para sugar suas energias e seus recursos, você não precisa ser amiga dessa pessoa. Você sabe que a pessoa, quando ela só quer tirar de você, ou que você seja essa pessoa tomadora, você deixa de ser essa pessoa tomadora e equilibra as trocas, entendeu? Num quarto passo é a pessoa que ela já sabe quanto que ela vale, ela já ativou a identidade dela e ela começa a transbordar, ela se torna uma referência naquilo que ela é. Entenderam como é lindo? Só que para chegar nessa conclusão, para se curar, para ter essa visão bonita sobre algo que doeu tanto durante tanto tempo, precisa do quê? Da terapia. Precisa do quê? De você se conhecer. Então, você tá esperando o quê, fia? Tá esperando o quê? Vem pra terapia, vem pro treinamento, qual for, né, de mulheres ou para pastores ou para adolescentes. Vem se conhecer, transforma o seu legado e não termina que nem, infelizmente, a avó dela deixa um legado, mas que nem a avó dela, infelizmente, não teve essa chance. E acabou que o corpo sucumbiu aos gritos da alma. A dor que estava na alma dela foi materializada numa doença no corpo. Acho que você não está precisando disso, né?